E aí, turma, vocês estão bom? Vocês estão chique? Porque eu tô chique por demais. Bom, hoje eu vim aqui para contar um pouco da história do tatuador do asfalto, né? Como eu surgi. É... Bom, vamos do início. Meu nome é Jefferson, eu nasci em 1980, na cidade de Ubiratã, Paraná. Sou filho de uma costureira, né, chamada Ivanir, e de um barbeiro chamado Joaquim. Eu tenho duas irmãs e tenho uma filha que mora em Campo Mourão. Bom, quando eu era criança, eu sempre fui um garoto bagunceiro, arteiro, sempre um peralta, né? E quando fui para o colégio, eu continuei. Mas eu sempre tive um gosto diferente dos outros. Eu sempre gostei de ser diferente, eu sempre gostei de me destacar, né? Então sempre o meu visual era diferente. Eu usava roupas rasgadas, com correntes, sabe? Eu usava bandanas, pulseiras. Eu sempre tinha o meu visual diferente. E aos 17 anos eu queria ter a minha tatuagem, mas não tinha quem fizesse. Então eu acabei fabricando a minha máquina, né, e me tornando um tatuador. Por eu morar numa cidade pequena, as pessoas tinham um preconceito muito grande e isso acabou me afetando, né? E o meu primeiro contato com a tatuagem veio através dessa revista aqui, ó, a extinta Metalhead Tattoo. Essa foi a primeira revista que eu vi de tatuagem na vida, né? E ali foi que eu descobri que tatuagem não era simplesmente um desenho, mas sim uma arte. E isso me chamou muita atenção. E eu quis trazer isso para minha vida. Mas na época eu trabalhava em rádio, né? Eu era sonoplasta em uma rádio aqui na cidade. E a tatuagem era só como um hobby na minha vida, né? Eu tatuava de vez em quando, nos finais de semana, né? Mas foi crescendo de uma proporção tão grande que eu acabei me tornando tatuador. E aí, em 2005, um jornal daqui da cidade acabou fazendo uma matéria comigo, né? E isso me estimulou a me tornar um tatuador conhecido, né? Famoso. Era isso que eu queria. Eu queria ser um tatuador famoso. Mas em 2006 eu acabei me mudando para Campo Mourão. 2007 eu acabei me mudando para Campo Mourão. E em 2008 eu acabei abrindo o meu estúdio de tatuagem lá. Eu sonhava em ter um estúdio legal, de me tornar um tatuador bem conhecido. E eu acho que por eu acreditar tanto nesse sonho, tudo foi se transformando, foi acontecendo muito rápido. Em um ano eu acabei me tornando capa de uma revista, né? Essa revista saiu nos 3 estados do sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ela saiu, se eu não me engano, foi em 2008, né? Eu fiquei muito orgulhoso nessa época. Fazia um ano que eu tinha montado o meu estúdio, ou até menos de um ano, né? E em seguida virou, foi como se fosse uma cachoeira, porque daí desandou. Aí eu saí na capa, aí fizeram uma matéria nesse jornal aqui, fizeram uma matéria aqui comigo, ficou bem extensa a matéria. Logo em seguida, eu já saí na capa desse jornal, né? Também fizeram uma matéria bem extensa comigo. Aí eu saí em vários programas de TV lá de Campo Mourão. Também fizeram uma matéria comigo o pessoal da SBT de Curitiba. O pessoal da UOL também fez uma matéria comigo. E isso me fez acreditar que tudo que eu queria, tudo que eu tinha de objetivo, eu conseguiria, né? Porém, tudo na vida nem sempre são flores. Quando eu estava no auge da minha carreira, estava tudo bem, veio algo que eu sempre critiquei e achava que era mentira.
Quando eu ouvia alguém falar sobre depressão, eu falava, isso aí são pessoas que não vai atrás de sair, se divertir, ir para uma cachoeira, ir para, sabe, ir para um parque, se divertir. Mas infelizmente, eu descobri que isso não era brincadeira, né? Eu acabei me colocando numa situação muito ruim, né? Que é a depressão, que eu achava que não existia, e eu relutava em acreditar que aquilo era uma depressão. E eu fui me fechando, né? E eu realizei o sonho de comprar minha moto em 2013, e em 2014 eu criei o nome O Tatuador do Asfalto. Mas mesmo assim eu ainda não estava bem, sabe? Alguma coisa estava me barrando. Então eu ia para os eventos de moto, que eu adorava, mas lá eu me isolava, não conversava com ninguém. Eu não conseguia interagir com as pessoas. E eu fui desse jeito por anos, né? Até que em 2021 eu comecei a lembrar daquele cara que eu era, né? Na minha adolescência, na minha juventude. Eu sempre fui um cara animado, brincalhão, né? Gostava sempre de se divertir. E nesse momento eu falei, poxa, eu fui esse cara. Então por que eu não posso voltar a ser esse cara? E aí foi quando eu comecei a resgatar minhas raízes. E ao resgatar as minhas raízes, eu lembrei que o meu pai tinha o estilão country e eu sempre admirei. A minha mãe tinha o estilo country e eu sempre admirei. Minha mãe sempre usava colete, né? O meu pai usava bota, calça jeans, fivela de rodeio. E isso fez com que eu me lembrasse de como era bom essa fase minha, né? E que eu estava perdendo muita coisa da minha vida por estar se isolando das pessoas. Então eu decidi mudar totalmente a minha vida. E aí eu fui lá atrás, né, e resgatei esse nome do Tatuador do Asfalto. Na época eu tinha criado uma página no Facebook, né, mas ela estava lá abandonada. E durante esse tempo que eu fiquei aí é, perdido, eu sempre usei o colete. Esse aqui, eu sempre usei ele, eu ia para os eventos, mas eu nunca consegui colocar um patch, um bottom, nada. Ele era sempre liso, liso, porque eu não conseguia me identificar com ninguém. E aí um dia eu falei, pô, se eu estou resgatando as minhas origens, então eu vou voltar. Eu vou fazer o que eu sempre gostei, né? Que é viajar de moto, vou ter uma moto diferente e vou ter um estilo diferente. E aí eu falei, pô, eu sempre achei legal os cowboys. Eu assisti os filmes de cowboys com meu pai, né? E sempre achei legal a ideia do cowboy, dele sair pelo mundo, sabe? Conhecendo os lugares. E eu falei, eu vou me tornar um cowboy do asfalto. E eu fui lá e comprei o meu primeiro chapéu. Não era esse. Tá? Era um chapéu diferente. Coloquei ele na cabeça e me senti muito bem. Aquilo me transformou, sabe? E eu falei, não, eu preciso de um outro chapéu. Esse chapéu tá legal, mas ainda não é a minha identidade. Foi quando eu comprei esse chapéu. E foi daí que veio a ideia de fazer o cowboy, né? O tatuador do asfalto, um motociclista cowboy. Aí veio a minha logo, né? Aí aqui, meu chapéu pode parecer simples para alguns, mas aqui essas plaquinhas foi tirado de um cinto da minha mãe, de quando ela tinha os seus 30 e poucos anos, né? Ela tinha um cinto, foi jogar fora e eu acabei pegando esse chapéu e guardando essas pecinhas. E hoje em dia eu uso elas no meu chapéu, que tem um significado muito importante. E aqui tem uma pena. Às vezes as pessoas acham que é somente uma pena, que é simplesmente um enfeite. Mas quando eu era garoto, meu pai ele criou uma coruja branca, né? Que é essa pena aqui, né? Que essa pena aqui é de uma coruja branca. Ele criou essa coruja e eu ficava encantado com essa coruja. E aí o dia que eu achei essa pena da coruja branca, eu coloquei ela no meu chapéu para ela representar meu pai, né?
Então, no meu chapéu, sempre comigo tem a representação da minha mãe e a representação do meu pai. E dentro do chapéu, assim como os cowboys também do Velho Oeste, eles carregavam uma foto de alguém muito importante. E dentro do meu chapéu, eu carrego a foto da minha filha, que está sempre comigo. E aí veio a transformação também da minha moto. Eu sempre quis ter uma moto diferente, exclusiva. Quando eu comprei ela, ela estava toda original. E aí eu fui mudando ela, sabe? Eu coloquei ela à venda. Eu cheguei a trocar ela por um Fusca, um tempo. Que foi a fase onde eu não sabia mais o que fazer da minha vida. Eu não sabia mais para onde correr. Eu não sabia o que eu ia fazer, né? Então eu coloquei ela à venda. Troquei ela no Fusca. Felizmente eu desfiz o negócio e recuperei ela de volta, né? E é uma moto que eu quero levar aí pro resto da minha vida. Pode ser que eu compre outra, né? Mas ela vai estar sempre comigo. Se tornou uma companheira que vai perpetuar aí junto comigo. Então, através desse vídeo, o que eu quero falar para vocês? Às vezes a gente deixa de dar valor à vida. Em algum momento da vida da gente, a gente se perde, a gente não sabe o que fazer da vida, né? Acha que tudo perdeu sentido. E é uma coisa que acontece, eu acho que muita gente, principalmente com o passar do tempo, a idade, você vai conhecendo tantas coisas, vai acontecendo tanta coisa que chega um momento você não sabe mais o que fazer, né? Mas a gente nunca pode desistir, porque eu fui um tatuador conhecido, né? Consegui realizar todos os sonhos que eu tinha como tatuador, mas hoje eu estou escrevendo uma nova história. Eu aprendi que a gente não pode ter medo de cair e se reerguer e de tentar algo diferente. Então eu, como tatuador, eu consegui meus objetivos e agora como tatuador do asfalto, eu vou conseguir meus objetivos. O importante é nunca parar, nunca desistir, porque como eu sempre falo para os meus amigos, eu vou realizar todos os meus sonhos, vou conquistar tudo o que eu quero. E a única coisa que vai me impedir é a morte. Então, não desista da sua vida, tá? Volte naquela fase melhor da sua vida, olhe o quanto você já foi feliz e traga isso para a atualidade. Isso vai te fazer muito bem, porque para mim fez. Tamo junto e chique por demais.